Na última segunda-feira foi celebrado o Dia da Vacina BCG, mas com tantas doenças em circulação, o alerta para atualizar a caderneta de vacinação é sempre válido. Na última campanha, feita em maio aqui na Paraíba, a ação foi específica para combater a gripe e foram vacinadas cerca de 1 milhão de pessoas, o que equivale a 84,21% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Ou seja, apesar de alto, o número ainda ficou abaixo da expectativa e, por isso, a importância da conscientização para vacinar. E o que costuma enfraquecer ainda mais o interesse da população são as chamadas fake news da saúde. É por isso que o Cidade Alerta recebe hoje aqui no estúdio a médica pediatra doutora Zilá Barros para esclarecer os mitos e verdades em relação às vacinas. Você, como sempre, também vai poder participar fazendo sua pergunta pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, como eu sempre falo, esse espaço aí é todo de vocês. Boa noite, doutora Zilá. Satisfação em recebê-la. Ao longo da vida a gente toma várias vacinas, né? Eu vou contar uma experiência minha. Quando eu era criança, eu morava ali ao lado do quartel de polícia, onde eram realizadas campanhas. Sim. Toda a fila eu entrava. Em algumas delas o soldado mandava tirar, que não era para criança, né? Ou seja, eu nunca tive medo de vacina. Mas há quem tenha medo de vacina, né? Muitos mitos. E afinal de contas, doutora Zilá, o que é verdade e o que é mito em relação às vacinas? Na verdade, né, o que se tem em qualquer população, isso no Brasil, na Europa, isso tem se mostrado presente, quanto mais a gente é protegido de determinada doença pelas vacinas, mais a gente esquece da gravidade das doenças que foram prevenidas pela vacina. Então, muita gente, eu não vou fazer a vacina de sarampo no meu filho, eu não vou fazer. E esquece que sarampo era a principal causa de mortalidade infantil entre 1 e 5 anos de idade na década de 80 e era a primeira causa de mortalidade entre era a primeira causa entre 1 e 5 anos e a segunda causa no primeiro ano de vida de mortalidade era sarampo. Então, sarampo é uma doença grave e há muitos mitos, né, que surgem até nesses fake news na internet, informações totalmente falsas, mas que ganham força. Sim, a gente pode entrar aqui, doutora Zilá, vai colocar agora, Juliana, a arte, está aqui a arte, né? As vacinas que nós temos que tomar quando somos crianças, né? Eu acho que eu tomei todas e até que nem precisava. Explica um pouquinho, doutora Zilá, que vacinas são essas e qual a importância delas. Olha, todas as vacinas são importantes, não tem uma mais importante do que a outra. É preciso que a população saiba que para ser incluído num programa nacional de vacinação, é necessário que a doença que está sendo prevenida, ela seja associada à morte ou sequelas graves. Então, nenhuma vacina está no calendário vacinal assim porque é bonita, não, é porque provocam doenças graves ou fatais. A única exceção é a rotavírus, não é? Que a gente sabe que é uma doença que pode ser tratada, mas ela entrou no calendário por uma questão de que era a principal causa de internação por diarreia em crianças, era diarreia por rotavírus. Então, apesar dela não ser grave como a meningite, como a pneumonias, não é? Como o sarampo, cachumba, rubéola, ela tem essa questão de evitar internações por diarreia. Doutora Zilá, por exemplo, quando eu era criança, hoje eu tenho 50 anos, se falava muito na poliomielite, né? Sim. Essa aqui que está no final, né? 4 meses. Na verdade, ela está desde os 2 meses, não é? Okay. Hoje ela está aos 2, aos 4, não é? Sim. Aos 6 meses. É uma vacina que, diferentemente da do passado, que era gotinha, essa história vacinal evoluiu. O Brasil, a partir do momento que na OMS você tem uma doença como controlada, o Brasil passou a vacinar contra a polio com a vacina de vírus inativado. E essa vacina não é gotinha mais, como era no passado, ela é injetável. A gotinha ainda permanece, está cada vez saindo mais de cena, não é? Nos reforços, no segundo reforço e nas campanhas. Então, me explica agora aqui, doutora Zilá, com relação a essa arte, essa tabela aqui, né? A gente fala, tem aos 15 meses, 4 anos, aos 9 anos de idade, são as principais.
Só as principais? E se eu disser que eu acho todas principais? Todas são principais. Sim. Todas são muito importantes, Okay. né? A gente vê aqui a doença contra meningococo tipo C, não é? Que está no calendário, começa aos 3, tem um reforço aos 5, a segunda dose aos 5 e tem um reforço com 1 ano, não é? Entre 1 ano e 1 ano e 3. A gente tem as vacinas contra a pneumonia, sim, não é? Que são vacinas muito importantes. E nós temos assim uns 90 tipos de bactérias chamadas pneumococo que dão pneumonia. Ok. E uma fase complicada da vida, que é essa fase aqui de adolescente, né? Muito bem. Explica aí, doutora Zilá, essa fase aí, dessas vacinas. A vacina contra o papiloma vírus humano é uma vacina importantíssima, não é? Quem é mãe, quem convive com adolescente sabe que levar a criança pequena para vacinar é uma tarefa, mas levar o adolescente para vacinar é uma tarefa árdua, muitas vezes. Okay. Ele coloca os medos dele, sim, e ele não quer aquela vacina, e ele se recusa, e ele já é meio grande, né? Então você tem que convencer que ninguém vai carregar à força um menino verdade. De 11 anos para ser vacinado. Estamos na linha, doutora Zilá, com o seu Albin, é isso, seu Albin? Almir, boa noite, seu Almir, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, Elmar. Boa noite, dona Zilá, aqui é da cidade de Sapé. Eu queria tirar uma dúvida da senhora. Minha bebê, ela foi tomar essa penta que o governo oferece, ok? Sim. E ela teve uma reação muito forte e veio aí até para o hospital quase em óbito. Eu queria perguntar à senhora, qual a diferença dessa penta do governo e a celular? Ele já tomou essa penta do governo. Qual foi a reação disse que teve uma reação muito forte e quase que a criança falecia. Ela pergunta a diferença dessa que o governo oferece para que as clínicas vendem aí particularmente. Na verdade, assim, a vacina que o governo oferece, seu Almir, né? Isso. É uma vacina segura. Tem mais reações adversas por não ser a celular, que é da clínica privada? Sim, tem. Agora, algumas crianças, se tiverem reações muito fortes, como uma coisa que a gente chama episódio hipotônico hiporresponsivo, que é uma coisa muito feia, a criança quase que parece um desmaio, não é? Não mata, mas é assustador. Então, essas crianças que têm uma reação mais forte, tipo isso, ou outras que estão bem classificadas e identificadas no manual do Ministério da Saúde, elas podem tomar a acelular pela Secretaria de Saúde, não é? É preciso que aonde ela recebeu essa vacina seja notificado a reação que essa criança apresentou para ver se ela vai migrar na próxima dose para uma celular, que vai ser, no caso, gratuita. Doutora Zilá, a vacina, né, que diz que é contra a gripe, ela Sim. é capaz de provocar gripe? E se o mercúrio que contém lá na vacina, se é passível de prejudicar a nossa saúde? Tá. Isso é muito verdade. Tá. Todos os dois são mitos, né? Quando a gente fala de mercúrio, gente, mercúrio está presente em quase todas as vacinas, com o nome timerossal, numa dose muito pequena. Você vê um lugar que todo mundo tem mercúrio e ninguém nunca questionou? As nossas restaurações de amálgama tem mercúrio. Então, assim, isso, desde as vacinas mais antigas, sempre se tem mercúrio numa quantidade segura, não é? Sem nenhuma intercorrência. Quanto à vacina da influenza contra a gripe, né? Ela provocar a gripe é uma situação que a gente fala, é impossível. É impossível porque a vacina ela é composta por partículas do vírus morto. Não tem como aquela vacina me provocar gripe. O que acontece entre nós, na nossa cultura, é o seguinte, que a gente chama resfriado de gripe e gripe de resfriado. A gente tem mais de 100 tipos de vírus causando resfriado. E quando dá um catarrinho e com febre, todo mundo diz é gripe. Não, a gripe é grave, a gripe mata, a gripe deixa a pessoa acamada. Digo assim, com adulto, pega um resfriado, ele pode trabalhar, ele vai, toma um remédio, um analgésico, ele consegue trabalhar. Com gripe ele não trabalha. Então, Doutora Zilá, por exemplo, o uso do paracetamol pode reduzir a eficácia de alguma vacina, dessa ou de qualquer outra vacina? Sim. Isso é verdade. Isso é verdade, Sim. né? Não é o paracetamol só, é usar antitérmicos como preventiva. Eu vou tomar uma vacina penta, vai dar reação, então eu vou dar um paracetamol ou uma novalgina, qualquer uma coisa, dipirona, eu vou dar antes da vacina. Então, isso pode comprometer a eficácia da vacina. A medicação só deve ser dada caso a criança apresente a reação, tá?
Então, nunca dá preventivamente a medicação, apesar da gente saber que isso ainda hoje é uma prática comum. Ok, doutor Zilá, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidade Alerta Paraíba, bastante esclarecedora. Tá? Vamos aguardar uma próxima chance para a senhora voltar aqui, tá certo? Para trazer mais informações, mais esclarecimentos a respeito não só da vacina, mas da saúde de uma maneira geral. Então, Eu boa que noite agradeço. e até uma próxima Boa oportunidade. Noite.